Glórias a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Deixa eu fazer um teste no áudio aqui, como de costume, para a gente dar prosseguimento aqui no ensino da palavra do Senhor. Tá tudo ok? Amém. Meus amados, mais uma vez estamos aqui para ensinarmos a palavra do Senhor, né? Nosso momento de ensino da palavra, transmitido aqui no Facebook da Igreja da Multiforme Graça de Deus. Estamos todas as sextas, a partir das 18h30. E na sexta passada, infelizmente, não pudemos estar a transmitir. Estávamos sem voz e o pastor Luciano trouxe a mensagem aqui para os amados irmãos, né? E hoje nós estamos dando continuidade aqui à maratona apocalíptica, tá? Então, como já é conhecido dos irmãos, nós estamos interpretando o livro do Apocalipse, verso por verso, e nós já estamos lá no capítulo de número 11, né? Nós estamos aí nas trombetas, estamos a entrar aí na 7ª trombeta. E dando continuidade, meus queridos, vamos para o verso de número 14 do capítulo 11, tá? Onde está escrito assim: é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Esse terceiro ai é a 7ª trombeta. Os 3 ais são as 3 últimas trombetas, tá? A 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. E aqui neste verso de número 14 diz que o segundo ai passou, ou seja, a penúltima trombeta. E agora cedo virá o terceiro ai, que seria, na verdade, a 7ª trombeta. E o verso de número 15, né, já inicia aí o toque da 7ª trombeta. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Este 7º anjo, né, que toca a 7ª trombeta, é mais um dos anjos que estão tocando todas as trombetas, tá? A Bíblia não dá nome de anjos aqui dos que tocam as trombetas, tá bom? Neste verso aqui de número 15, que nós fizemos aqui a leitura, há um anúncio do reino milenar e do reino eterno de Jesus Cristo. Literalmente o anúncio, está sendo anunciado aqui o reino milenar e o reino eterno. O reino milenar ocorrerá na terra, tá? Posteriormente o período da grande tribulação, onde Jesus vai reinar por 1000 anos sobre a terra, que Satanás, né, será preso e tudo mais. E o reino eterno é o reino pós-milênio, tá bom? Depois deste reino milenar, o reino eterno de Cristo, que é por toda a eternidade, não? Então o nome já diz, né? Reino eterno. Então aqui no verso de número 15 que nós vemos é um anúncio deste reino, o reino milenar e o reino eterno, ou seja, o reino de Jesus Cristo. Verso de número 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. O verso de número 16 é apenas uma citação da ação dos 24 anciãos, sendo aqui no caso a adoração deles, né? Lembrando que os 24 anciãos, nós já ensinamos anteriormente, 12 deles são os 12 apóstolos, já que Jesus, né, prometeu a eles, né, um trono, né, a cada um. E os demais 12, né, para completar aí 24, são representantes de cada tribo de Israel, tá? Cada tribo ali, desde lá do Antigo Testamento, né? Não se sabe se são os patriarcas de cada tribo, né? Tipo Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, Naftali. Não se sabe se são literalmente os patriarcas, a Bíblia não diz. Pode ser que sejam representantes, pessoas que eram das tribos ali, e cada um representando a sua tribo, ou pode ser que sejam os patriarcas também, mas a Bíblia não diz quem são, tá? Então aqui nós vemos os 24 anciãos adorando ao Senhor, tá bom? Esse é o verso de número 16. Verso de número 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Aqui eles estão adorando
quem? O Todo-Poderoso Deus, o Senhor, tá? Só que aqui no verso de número 15, né, nós estamos vendo que está falando de Cristo, do reino de Cristo. Mas no verso de número 17, a adoração é ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O que nós podemos entender aqui é que quando adora-se a Deus, automaticamente está adorando a Jesus Cristo, e vice-versa, né? Quando adoramos ao Senhor Jesus, adoramos automaticamente a Deus, automaticamente estamos adorando ao Espírito Santo, porque Ele também é Deus, tá? Então, a adoração a Deus, ou a adoração ao Espírito Santo, ou a adoração a Jesus Cristo, é adoração a todos eles, porque eles fazem parte, né? Eles são a Santíssima Trindade, tá? Não que nós somos de crer, né, em vários deuses, né, como muitas religiões e tal, né, o politeísmo, né, que crê em vários deuses. Não, nós cremos em um único Deus, só que ele está distinto em 3 pessoas, é o que nós chamamos de Trindade, tá? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui eles estão adorando ao Senhor Deus Todo-Poderoso, embora tenha falado de Jesus no verso de número 16, no verso de número 15, né? Não significa que eles estão adorando a Deus deixando Jesus de lado, tá? Então adorando a Deus, está adorando a Cristo e ao Espírito Santo também, porque é a Santíssima Trindade. Esse é o verso de número 17. Vamos ler o 18. E iraram-se as nações, e vê a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e os santos, e aos que temem o seu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. É ainda parte da adoração, tá, dos 24 anciãos, e neste verso aqui está sendo expresso que juízo e recompensa. Eles estão expressando aqui durante a adoração que eles estão fazendo, o juízo de Deus contra aqueles que são contra o Senhor, né, que destroem a terra, enfim, aqueles que estão contra a vontade de Deus, e também a recompensa, o galardão para aqueles que estão na vontade do Senhor. Então, nessa adoração, neste verso aqui, expressando em adoração, eles estão falando de juízo aos ímpios e de recompensa e galardão aos justos, tá? Verso de número 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Né? Apocalipse 11, verso de número 19. O templo aqui e a arca é uma representação, tá ok? O templo e a arca é uma representação. Não significa que a arca da aliança está literalmente lá no céu. Não significa isso. Até porque na Bíblia Sagrada não existe nenhum verso, nenhuma passagem, nada que venha colocar isso como uma verdade, que a arca está lá. Tá? Não se sabe onde a arca física, né, que foi construída ali por Moisés, ali o povo de Israel, no período ali no Antigo Testamento, aquela arca ela desapareceu ali durante as invasões ali dos exércitos inimigos, Nabucodonosor, cativeiro e tudo, e a arca desapareceu naquela ocasião. Não se sabe onde é que se encontra a Arca da Aliança. Alguns acham que está lá embaixo do Monte do Templo, que hoje tem uma mesquita lá muçulmana e é proibido fazer escavações ali, né? Os muçulmanos não permitem nem que judeu entre lá, né? Então, imagina. Então, acredita-se que a Arca do Concerto está lá, tá? Eles acreditam assim. Outros historiadores já acreditam que a Arca foi levada por exércitos inimigos, tal, e foi desfeita. Mas não existe nada na Bíblia que prove que a arca foi levada, puxada para o céu, e agora ela está aparecendo aqui em Apocalipse, capítulo de número 11, verso de número 19, tá? O que nós podemos entender aqui é que é uma representação, até porque aqui fala do templo de Deus, e o templo a gente sabe que foi destruído, né? Ele foi destruído no ano 70, ali depois de Cristo, pelos romanos, então não há templo, né, lá no céu que foi puxado da terra, então a arca também não. Então é uma representação. Na verdade, o templo para o povo de Israel, né, no costume judaico, seria onde Deus estava,
né, através da arca ali do concerto, onde era oferecida adoração a Deus e tudo mais. Então ali era feito o sacrifício e tal, era tudo no templo, tá? Depois ali do tabernáculo, depois que veio a existir o templo, né? Então não se fazia nenhum ofício religioso fora do templo, não fazia parte do costume nem da lei deles. Então era no templo. No céu não há necessidade de ter templo, até porque a Bíblia diz que Deus, a glória de Deus preenche todo o céu. Então Deus está em todos os lugares lá ali no céu, não há necessidade de um templo para oferecer sacrifício a Deus ali no céu. Até porque não há necessidade de oferecer sacrifício a Deus, porque Jesus é o sacrifício eterno. Então não há necessidade de ter um templo no céu, e nem uma arca, porque Deus está no céu. Então por que ter uma arca que representa a presença de Deus, se o próprio Deus está lá? Então não faz sentido, né? Então o que nós vemos aqui é uma representação. Quando fala de templo, fala do lugar de Deus, né? da casa de Deus, até porque essa foi a ideia de Davi, construir uma casa para Deus. E da arca, que é aqui a presença do Senhor. Então, uma representação, tá? Então, vamos ler de novo o verso de número 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no templo, tá? Aí depois diz, houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Está falando do quê? Da presença de Deus. E por que da presença de Deus? Porque esses relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e tal, isso nós já vemos no livro do Apocalipse, conforme nós trouxemos aqui a interpretação de versos passados, né? Então os irmãos que estão acompanhando essa maratona apocalíptica, lá desde o início nós vemos isso, né? Ali quando João ele entra no céu, abre uma porta no céu, ele entra no céu, ele tem acesso ali à sala do trono, ele vê Deus assentado no trono, um arco celeste sobre a sua cabeça, ele vê os 24 anciãos, ele vê os 4 seres viventes, ele vê o candelabro diante de Deus, que representa o Espírito Santo, o mar de vidro, né, diante do Senhor. Depois o livro com 7 selos, o cordeiro que entra, toma o livro das mãos de Deus, enfim. E João, ele vê vozes e trovões. E isso é o que aconteceu lá no Sinai. Tinha vozes e trovões, tinha relâmpagos, tinha, né, terremoto. A Bíblia diz que o monte tremia. Tanto é que o povo de Israel teve medo de se chegar perto do monte e teve que se retirar e falou: Moisés, fala o Senhor com você e você conosco, mas não Deus conosco diretamente, para que nós não venhamos a morrer. O povo temeu muito, porque era algo assustador. A Bíblia diz que tinha uma nuvem escura e Moisés ia para a nuvem escura para falar com Deus, né? Então, isso daqui é o que é a presença de Deus. Então, quando diz no Apocalipse, né, em outras passagens que eu já citei aqui em outros ensinos, como nesta passagem está falando da presença de Deus. Então, o que acontece no verso de número 19 é o que? A presença de Deus sendo manifesta, tá ok? Vamos lá, agora nós vamos para o capítulo de número 12. Terminamos então o Apocalipse capítulo de número 11. E nós vamos para o capítulo de número 12. Amados, a 7ª trombeta, nós poderíamos se aprofundar ainda mais nela, tá? Não só nela, como nas demais trombetas, nos 7 selos que nós já falamos aqui. Mas a nossa intenção, como eu já disse anteriormente, é interpretar o livro do Apocalipse. Nós estamos interpretando verso por verso, capítulo por capítulo, passagem por passagem. Nós não estamos trazendo aqui um ensino escatológico, tá? Senão nós teríamos que correr para outros livros da Bíblia, Zacarias, Isaías, Daniel, Tessalonicenses, enfim. Para nós trouxemos aqui todo um conteúdo, né, escatológico. Mas a nossa ideia, a nossa intenção, não é trazer um ensino escatológico, é sim interpretar o livro do Apocalipse. Por isso o nome Maratona Apocalíptica, tá? Então nós não vamos nos aprofundar aqui nos detalhes das trombetas, nem da 7ª trombeta, porque senão nós vamos entrar dentro na escatologia propriamente dito, e aí nós vamos passar a não interpretar mais o livro do Apocalipse. Nós vamos estar mudando o tema do ensino, e não é essa a intenção. Então nós estamos trazendo aqui detalhes que são suficientes para a interpretação do livro do Apocalipse, tá? Então o que é suficiente para a interpretação, tá ok. Tem mais detalhes? Tem, mas para a interpretação não há necessidade de trazermos, então por isso que nós não estamos trazendo, tá ok? Verso de número 19 nós já lemos, aqui o capítulo de número 11. Meus amados, o capítulo de número 12 nós temos que ter uma atenção redobrada nele, tá? Por isso, hoje eu vou trazer parte do capítulo de número 12. E no próximo ensino eu vou trazer o restante do capítulo de número 12,
Porque o capítulo de número 12, ele é o start inicial do segundo ângulo de visão do apóstolo João. Eu já disse para os irmãos anteriormente, vou repetir novamente, tá? Os irmãos que não se recordam, que o livro do Apocalipse, ele não está em ordem cronológica, isso intencionalmente. Ele é cheio de simbologias, cheio de figuras e alegorias, isso é intencional também, já expliquei sobre isso. E a questão da cronologia do livro do Apocalipse, obviamente que é intencional da parte do Senhor, nos leva a entender que o capítulo de número 11 seria o final de todas as coisas, tá? O capítulo de número 11, a sétima trombeta tocada, termina aqui o período da grande tribulação, tá ok? Só que João, ele vai começar a ter as mesmas visões, entre aspas, só que agora de um ângulo diferente. E isso vai ocorrer ali a partir do capítulo de número 13. Então, o capítulo de número 12 seria, digamos assim, uma introdução a novas séries de visões de João, tá? Então, para os irmãos entenderem, inicialmente nós falamos lá das cartas às 7 igrejas, ok, até aí tudo bem. Depois João é levado para o céu e tem várias visões. Os 7 selos, né, os 3 ais ali, que são as 3 últimas trombetas, né, as 7 trombetas e tudo mais. Termina a 7ª trombeta, termina aqui a grande tribulação, tá? Só que o livro do Apocalipse não termina no capítulo de número 11, né? Então João, ele vai ser levado agora para a terra, lá no capítulo de número 13, ele vai ser levado para a terra. Ele fala, vi-me com os pés sobre a areia do mar, né? Dependendo da tradução aí vai estar assim. E aí João começa a ter as mesmas revelações, só que de um ângulo diferente, tá bom? Por isso que no capítulo de número 13 em diante já começa a falar da besta, né? No capítulo de número 12 já fala do diabo, né? Do dragão. Capítulo de número 13 já fala da besta, já fala do anticristo, tá? Por que não foi falado do anticristo até aqui? Porque João está no céu, o anticristo não está no céu. Porque João viu as coisas do ângulo do céu, tá ok? Ele viu coisas na terra? Viu, tá? Mas não viu o anticristo, porque o ângulo de visão de João não permitiu que ele visse o anticristo. Só que quando João é levado para a terra, e ele começa a ter as mesmas visões, só que de ângulos diferentes, aí ele vê o anticristo, porque ele está em um ângulo de visão diferente, tá ok? E isso vai começar lá no capítulo número 13. Mas nós ainda estamos a iniciar agora o capítulo número 12. Então, vamos entender o capítulo número 12 como uma introdução, tá? Para que possamos entrar na segunda série de visões do apóstolo João. A trombeta, a 7ª trombeta, ela termina aqui no capítulo de número 11, começa no capítulo de número 11 e termina no capítulo de número 11. As coisas que se iniciam no capítulo de número 12 já não faz mais parte da 7ª trombeta. Embora alguns escatólogos entendam que faz parte por conta de ser um capítulo que vem posteriormente, né, obviamente, ao capítulo de número 11, né, o capítulo de número 12, mas nós não podemos esquecer que o livro do Apocalipse ele não está em ordem cronológica, pelo menos não 100%, tá? Quando você lê lá os 7 selos, está em ordem cronológica, as 7 trombetas, tudo bem, em ordem cronológica, né? Porém, ele não é perfeito, a ordem cronológica do Apocalipse não é perfeita. O próprio capítulo de número 12 já vai demonstrar isso, tá ok? E nós vamos entender aqui passo a passo. Então, essa é apenas uma leve introdução para que os irmãos possam entender e a gente entrar no capítulo de número 12 com mais afinco no próximo ensino. Nós vamos entrar agora no capítulo de número 12, mas nós vamos dar uma pausa aqui no meio dele e dar continuidade no próximo ensino, para que nós não venhamos misturar os temas, tá? Para que seja melhor a compreensibilidade dos irmãos, tá? Então a gente vai conseguir compreender melhor. O capítulo número 12, ele é muito alegórico, tá? E várias correntes escatológicas interpretam o capítulo número 12 de formas divergentes, dentro até mesmo do pré-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo, meso-tribulacionismo também, mas dentro de uma mesma corrente escatológica, por exemplo, o pré-tribulacionismo, consegue trazer coisas de dentro do capítulo número 12 de formas divergentes. Isso é natural, é comum, tá? A escatologia é assim mesmo, é comum. E eu já ensinei, já expliquei isso, que isso é propósito de Deus,
tá? Nós podemos falar isso até mais adiante. Mas vamos dar início então ao capítulo de número 12 de Apocalipse. Então vamos entender aqui, para a gente iniciar, né? João teve as visões lá das 7 igrejas, a revelação das 7 igrejas. Ele escreve a carta para as 7 igrejas, ok. Deus chama João para ir para o céu, ele vai para o céu. Ali Deus traz várias visões para João, os selos, as trombetas, ok. Terminando a toque da 7ª trombeta, temos aqui um intervalo, entre aspas, que nós vamos entender como uma introdução, porque depois disso aqui, João vai ser levado para a terra e Deus vai começar a mostrar as coisas para ele novamente, tá bom? Capítulo 12, verso de número 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Para entendermos este verso de número 1 do capítulo de número 12, eu entendo que é um pouco confusa a primeira vista, né, dos irmãos. Basta nós irmos para Gênesis 37:9. Se você ler Gênesis 37:9 em paralelo com este verso, não precisa nem explicar muita coisa. O Gênesis 37:9 já explica, já interpreta este verso aqui, tá? Isso é maravilha da Bíblia, né? Ela interpreta a si mesma. Isso é maravilhoso. Gênesis 37:9. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. É bem claro aqui. Coloque em paralelo esses 2 versos, é fácil de entender. A mulher do capítulo de número 12 aqui, ela representa Israel, Israel, tá ok? Quando fala da lua e do sol, está falando o quê? Do patriarca, né, de Israel, dos pais de Israel, né? A lua aqui representando o sexo feminino, né? Isso ocorre aqui com o sonho de José, e o sol representando ali o patriarca ali, que Jacó, tá? Então você vê que tem uma ligação. E aqui José ele fala de 11 estrelas se inclinando a ele. Ele seria a 12ª, né? Tá? E aqui no Apocalipse 12:1 nós vemos 12 estrelas sobre a cabeça da mulher. Então é uma referência aqui às 12 tribos. São os 12 filhos de Jacó que originaram ali as 12 tribos. Então o verso de número 1 do capítulo número 12 está dizendo que esta mulher aqui é Israel, tá? Então viu-se um grande sinal no céu, que uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É Israel, ok? Vamos para o verso de número 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. É Israel, é essa mulher, e representa aqui Israel, e estava grávida. Está falando o quê? Da gestação do Messias, tá? Então não significa que essa mulher é Maria, mas sim Israel, porque o Messias ele veio de Israel. Lógico que nasceu do ventre de Maria, tá? Mas as profecias messiânicas que apontam para o nascimento de Jesus vai falar claramente que ele vem da onde? De Israel, da tribo de Davi. Da tribo de Davi não, é filho de Davi, da tribo de Judá e tudo mais, tá bom? Então aqui é Israel esperando o Messias, tá? E quando diz aqui com dores de parto, as dores, obviamente, as contrações, a gente sabe que é um anúncio de que vai acontecer, o nascimento tá para acontecer, tá? E essas dores de parto aqui simbolizam o quê? As profecias, né? Aquilo que Deus falou por intermédio dos profetas. Então, cada vez que Deus falava através de um profeta, seria uma dor de parto, uma contração, dizendo, ó, vai acontecer, o Messias está chegando, tá bom? E ainda diz aqui, ânsia de dar à luz, ou seja, Israel sempre esperou ansiosamente pelo Messias, sempre, durante toda a história. Ainda hoje, né, eles esperam ansiosamente pelo Messias, porque eles não acreditam em Jesus como o Messias. Então eles esperam pelo Messias e sabemos que o Messias, entre aspas, ele vai vir, não é o Messias, mas o anticristo que vai se passar pelo Messias. Então essa ânsia por dar à luz é literalmente a ânsia de Israel, né? Ansiedade por ter o Messias, tá? Então aqui está dizendo claramente sobre o nascimento do Messias vindo de Israel.
Apocalipse 12, o verso de número 3 agora. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Por que a sétima trombeta ela terminaria então no capítulo de número 11 e não daria continuidade nela no capítulo de número 12? Porque essas coisas aqui já aconteceram. Não pode fazer parte, porque a trombeta, todas as trombetas, quando elas são tocadas, acontece alguma coisa, tá? O toque da sétima trombeta termina ali no capítulo de número 11, porque as coisas do capítulo de número 12, pelo menos aqui dos versos que nós lemos, já aconteceram. Então, não pode acontecer algo semelhante a isso, tá? Depois que a trombeta foi tocada, tem que acontecer algo. As trombetas, existiam vários tipos de trombeta dentro da cultura judaica. Nós não vamos falar sobre trombetas aqui. Mas a trombeta era para que acontecesse algo, tá? Existia a trombeta que quando ela era tocada para o exército se retirar, por exemplo, para o exército se aprontar para a guerra. Existia a trombeta de toque lá com um sinal de alarme, enfim. Existiam vários toques de trombeta. E tocou a trombeta, algum acontecimento tinha que ocorrer ali dentro da cultura judaica mesmo, no seu dia a dia. Aqui no Apocalipse não é diferente, tocou a trombeta, tem que ter um acontecimento. O capítulo de número 12, esses primeiros versos que nós estamos lendo aqui, não pode fazer parte da trombeta porque já aconteceu antes de existir as trombetas, antes de existir aqui o livro do Apocalipse, né? Então, por isso esses versos aqui, o capítulo de número 12, não faria parte da sétima trombeta. Nós lemos aqui o verso de número 2, o 3 que nós lemos, né? Isso. E viu-se um grande sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Por que um grande dragão vermelho? Nós sabemos que este grande dragão é Satanás, vai ser dito aqui posteriormente, tá? Por que Deus traz um grande dragão vermelho? Não poderia ser um leão feroz, um crocodilo? Não poderia ser um outro animal? Poderia, obviamente, né? Mas por que esse grande dragão? Na verdade, a palavra dragão aqui, no original grego, ele tem o mesmo significado de serpente, grande serpente ou ainda leviatã, tá? Então, aqui já está prefigurando o que? O próprio Satanás. Outra coisa que nós temos que nos ater, e eu já disse isso, né? Eu disse que ia repetir durante toda a maratona apocalíptica, tá? Para entendermos o livro do Apocalipse, não só o livro do Apocalipse, outras coisas da Bíblia também, nós temos que entrar um pouco na cultura dos tempos bíblicos, tá? Porque muitas das coisas aqui foram escritas com base no contexto cultural da época, tá? Então, se você não entender o contexto cultural da época, muita coisa que você vai interpretar errado, vai entender errado e não vai ser sadio, né? Por que um dragão vermelho, por exemplo? Porque nas culturas dos tempos bíblicos, nas culturas dos povos da época, sempre existia um animal com várias cabeças, e muitas das vezes um dragão, principalmente na cultura egípcia, e ele era vermelho, inclusive, que eles entendiam como sendo o adversário do homem, o grande inimigo do homem, como o grande mal, né, contra o ser humano, tá? Então, quando Deus ele traz essa figura aqui, e João vê isso, para os povos dos tempos bíblicos, eles já entenderam na hora. O quê? Um adversário, um inimigo do homem, que grande feroz e quer destruir o ser humano e tal, porque as culturas da época entendiam assim, esse tipo de figura, né? Um grande dragão, uma grande serpente, de várias cabeças e tal. Então fazia parte da cultura da época. Para o povo que ouviu ou leu esse livro, né, na época, eles já fizeram essas ligações, né, na sua mente ali, no seu entendimento, e já compreenderam o que dizia o texto, tá? Então é por isso, ok? Vamos lá. O grande dragão vermelho. Aqui fala que ele tinha 10 chifres, tá? Os chifres, 10 chifres ainda de 7 cabeças e 7 diademas, né, que seriam 7 coroas, tá? O chifre simboliza o que? A totalidade em poder. A gente os números têm um simbolismo dentro do Apocalipse. Nós não vamos falar sobre isso, porque não é nosso intuito aqui, é apenas interpretar o livro do Apocalipse, tá? Então, os 10 chifres simbolizam a totalidade em poder, tá? As 7 cabeças simboliza a perfeição em astúcia, o número 7 é o número da perfeição.
E os 7 diademas simbolizam ali a sua autoridade, né? São 7 coroas, tá ok? Então está trazendo o quê? As características do próprio Satanás, para que as pessoas da época entendessem, opa, peraí, não é qualquer coisa que está aparecendo ali no céu, tá ok? Verso de número 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. De novo aqui, trazendo claramente tudo que se encaixa a Satanás, tá ok? Então Satanás, o que ele fez ao se rebelar contra Deus foi trazer ali, ou levar, né, a terça parte dos anjos consigo naquela rebelião. Pelo menos, até mesmo em várias partes da Bíblia, estrelas aqui tem um símbolo de anjos, tá? Então ele levou a terça parte das estrelas do céu. E o dragão parou diante da mulher, ou seja, Israel. Quando João ele vê isso, ele vê literalmente um dragão, tá ok? João ele vê um dragão, ele vê uma mulher, ele vê ela grávida. João está vendo todas essas figuras, tá? Isso daqui que está acontecendo, ninguém vai ver. Isso daqui ninguém vai ver. Esse é um relato não de algo que vai acontecer, mas de algo que já aconteceu, tá? Tudo isso faz parte de um bojo de entendimento daquilo que Deus quis trazer dentro deste livro do Apocalipse para a compreensibilidade nossa e das pessoas futuramente, para que nós possamos viver a palavra, a vontade de Deus, entender a respeito da escatologia e, obviamente, alcançar a nossa salvação. E as pessoas, né, que estarão no período da grande tribulação aceitarem a Cristo e se converter, tá ok? Então tudo isso faz parte de um bojo do entendimento. Não significa que no período da grande tribulação vai aparecer um dragão no céu, uma mulher grávida e tal. Não é isso, tá bom? E o que João vê é literalmente o dragão mesmo, ok? E a mulher grávida. O verso número 4 que eu li, né? Isso. Satanás, aqui no caso, ele está procurando o quê? Impedir o Messias, né? Jesus, ali, de nascer ou depois até exatamente de nascer, até porque nós formos ver, nós sabemos que Jesus ele foi perseguido, né, quando criança. Tanto é que eles tiveram que fugir, os pais de Jesus tiveram que fugir ali para o Egito, tá? Porque Herodes procurava matar, né, o menino, não queria que o menino ele permanecesse em vida, né? Então Satanás não queria que ele permanecesse em vida, né? Então a luta ali de Satanás através de Herodes e tal, perseguição contra Jesus, que levou eles ali a fugirem para o Egito. Então, aqui o dragão ele está esperando a mulher da luz para ele tragar a criança. Foi isso que aconteceu. Depois que Jesus nasceu, Satanás se levantou contra, tentando matar o menino. Tá? Então, até depois de Jesus mais velho, a gente sabe que Satanás tentou Jesus ali até no deserto, né? Tentando Jesus e procurando até tirar a vida de Jesus e tal. Isso daí é ação diabólica contra o Messias, tá bom? E é isso que está sendo prefigurado aqui dentro deste texto, tá ok? É uma figura de tudo que já aconteceu. Aqui nós estamos então no verso de número 4. Até o verso de número 4 nós podemos entender e compreender tranquilamente. Ok, até aqui está tudo ok. Só que posteriormente ao verso de número 4 nós já vamos entrar em algo um pouco mais profundo, porque como eu disse, no capítulo de número 12 de Apocalipse, nós podemos figuradamente e alegoricamente entender algo relacionado ao arrebatamento da igreja. Não diz isso claramente. Aliás, no Apocalipse você não vai encontrar sobre isso. O arrebatamento da igreja não é explícito em Apocalipse. Não, você vai entender isso lá em Tessalonicenses, tá? Paulo fala mais sobre o arrebatamento da igreja do que o próprio João, que recebeu o livro do Apocalipse ali como revelação. Mas o capítulo número 12 ele tem uma revelação em relação a isso. Nós vamos trazer aqui como uma possível interpretação, é óbvio, porque não podemos afirmar isso 100%. Mas podemos entender claramente, como eu disse anteriormente, repito, como uma introdução para a segunda série de visão de João, tá? Aí João vai ter visão lá do anticristo, marca da besta e tudo mais, coisas que ele não teve enquanto ele estava no céu. Então nós vamos entrar no capítulo número 12 com mais afinco no próximo ensino, a partir do verso de número 5. Então peço para que os irmãos que estão nos acompanhando nessa maratona
por favor, faça um esforço de participar, de estar acompanhando, porque é um dos capítulos, todo o livro do Apocalipse, toda a Bíblia é importante, né? Mas para a nossa compreensão aqui, né, nas interpretações, é um dos capítulos mais importantes para a nossa compreensão, tá bom? Toda a Bíblia é importante, não existe verso mais importante que o outro, toda a Bíblia é importante, toda a Bíblia. Mas para a nossa compreensão interpretativa, o capítulo de número 12, ele é uma base muito sólida para a nossa fé e, né, obviamente, a compreensão do livro do Apocalipse. Então, no próximo ensino, nós vamos dar continuidade aqui a partir do verso de número 5 do capítulo de número 12. Amém? Meus amados, que Deus abençoe a todos grandiosamente. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, pedindo a Deus para que Deus nos abençoe grandemente e nos ajude a nos fortalecendo, né, amados? Porque nós esperamos o arrebatamento da igreja, nós esperamos a salvação de Cristo, né, eterna, né? Nós somos salvos porque aceitamos a Jesus, mas esperamos pela salvação eterna a partir do toque da trombeta, e nós vamos estar com Cristo nos ares para participar ali das bodas do Cordeiro, né? Somos noiva de Cristo e nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, amados. Então vamos orar e pedir para que Deus nos fortaleça, meu querido, porque por mais que Jesus talvez não venha na nossa era, nos nossos dias, a morte pode se apresentar. E aonde nós estaremos se nós não estivermos firmes com Cristo, né? Então nós temos que estar firmes, apegados a Cristo, agarrados em Cristo Jesus, no Evangelho do Senhor, para que nós sejamos salvos. A nossa vida nessa terra é passageira. Digamos assim que nós estamos aqui em fase de teste. Se nós passarmos por este teste aqui, nós estaremos no céu eternamente. Se não passarmos por esse teste, obviamente que só resta o inferno. E muitas pessoas estão se deixando levar por este mundo, achando que tudo o que é de mais valor para si está nessa terra, e não está. Aqui tudo é passageiro, tá? Vamos fazer como Paulo, considerar as demais coisas como esterco, tá? E olhar para Cristo Jesus, porque não compensa a gente valorizar este mundo e desvalorizar o reino dos céus, não compensa. Então não vamos cometer o mesmo pecado do jovem rico, que preferiu amar riqueza do que a presença de Jesus Cristo, tá? Por mais que seguir a Cristo é difícil, muito difícil, Jesus disse que seria difícil, ele não enganou ninguém, é compensativo, muito, muito compensativo. A sua vida passa rápido, porque é bíblico, a minha vida passa rápido. A Bíblia diz que é como um vapor de fumaça, ou como a neblina, dependendo da tradução, passa muito rápido. Então vamos deixar esse mundo de lado e nos agarrar em Cristo, porque somente em Jesus nós obteremos vida eterna. Amém? Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Peço a Deus para que o Senhor nos fortaleça na Tua presença, nos ajude a vencer o mal, o pecado, para que possamos estar com o Senhor eternamente. Abençoe a cada vida, a cada irmão, cada irmã que tem nos acompanhado neste ensino. Ilumina nossa mente, nosso entendimento, nos dê graça a cada dia, para que Teu nome, acima de todas as coisas, seja glorificado. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração, todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos grandemente, amados. Fiquem na paz.